Olá, graça e paz. Eu sou a Aslane Honório e esse é o Palavras com Graça Podcast. Por aqui você vai ouvir um pouco de cada coisa. Opinião, reflexão, leitura bíblica, tudo feito com muito carinho. Eu espero que você seja bastante edificado pelo que vai ouvir. Que Deus te abençoe. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha, sinceramente, tem umas coisas que acontecem no meu dia a dia que eu não sei se acontece com vocês também. Mas eu passo por algumas situações na minha vida e depois eu fico refletindo sobre elas. Quando eu me casei, né? Primeiro ano de casamento ali, mais ou menos. A gente viveu um período muito difícil com relação à vida financeira, porque tanto eu quanto meu esposo, a gente casou desempregado, né? Nós dois estávamos desempregados quando nós casamos. E Deus, que é bom, providenciou todas as coisas, veio presente de onde a gente nem imaginava. A gente teve uma festa legal para a época, né? E sem tanto glamour dos que tem nos casamentos que existem hoje, mas dentro da nossa possibilidade a gente teve um casamento legal, uma cerimônia, uma festa bastante legal. Só que a vida continua depois do casamento, né? E nesse período que a gente ficou desempregado, algumas coisas aconteceram. Mas alguns fatos importantes ficaram marcados, sabe? E eu me lembro que ali em 2004, eu me tornei voluntária numa instituição filantrópica que vem a ser a instituição que é presidida pela minha pastora. Antes nem existia a igreja, né? A igreja passou a existir a igreja nasceu praticamente no ano de 2004. Mas a instituição já existia há uns 5 anos por ali. E eu passei a trabalhar lá como voluntária, dando aulas de inglês. E aquele era o dinheiro que a gente tinha, né? Uma ajuda de custo. E meu marido fazia umas entregas de produto como freelance. Mas no fim das contas, isso não era todo dia que ele tinha esse trabalho, né? Mas no fim das contas, no dia do vencimento do aluguel, Deus sempre supria. A gente, no período que a gente foi desempregado, a gente nunca atrasou o aluguel. E aí, teve uma ocasião em que a gente estava bastante apertado. Não tinha praticamente nada no armário, né? E o que tinha era pouquinho, né? Como éramos nós dois, até aquele momento a minha enteada ainda não tinha ido morar com a gente, e depois ela foi, e isso é uma outra história também, né? E o que aconteceu? Uma pessoa bateu, né, no nosso portão pedindo comida. E a gente já não tinha nem pra gente direito. Mas o que a gente tinha era a metade de um saco de feijão, alguma coisinha de arroz e alguma coisinha de macarrão. Era o que a gente tinha. Acho que a gente tinha metade de um saco de arroz de 5 quilos também. Acho que era isso, acho que foi isso. Metade de um saco de feijão de 1 quilo, metade de um saco de arroz. E mais alguma coisinha de macarrão. E era o que a gente tinha. Não tinha quase nada. E aí essa pessoa bateu no portão pedindo alguma coisa. E aí, o que a gente fez? Foi lá e dividiu aquele pouquinho que a gente tinha com essa pessoa. 1 ou 2 dias depois, eu recebi uma cesta básica da instituição. E toda quinta-feira, na instituição, havia uma divisão de fruta e legume que vinha de uma outra instituição que também ajudava essa instituição. E assim, naqueles momentos também ali de grande dificuldade que a gente passou, Deus nunca deixou a gente desamparado. 20 anos depois, a gente está aqui em casa, no sábado à noite,
as coisas estão difíceis, mas agora de uma outra forma, né? Já é uma outra época. Não que a gente não tenha tido uma vida melhor, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, esse pessoal só vive no perrengue, mas não é não. Mas muitas coisas aconteceram também, né, ao longo do caminho. E esse ano ainda aconteceu isso. Eu estava conversando com meu esposo, minha filha e uma japonesa da minha igreja que estava aqui em casa também. Veio trazer a minha filha de uma programação dos adolescentes, né? E a gente devia estar ali no finalzinho de mês, quando as coisas foram tudo acabando, você não tem praticamente nada. Passou uma pessoa pedindo também comida. E aí, mais uma vez, a gente vai e divide o pouquinho que a gente tem com essa pessoa. A gente aprendeu assim. A gente foi ensinado assim, desde o início. E eu também cresci assim, né? Minha família também veio assim. Coisa de um mês atrás, um mês e pouquinho atrás, eu também estava com um saldo zerado, nada na carteira. E aí eu peguei R$50 emprestados. Tô falando isso, gente, sem problema nenhum, tá? Não tenho vergonha de falar. E aí eu peguei esses R$50, liguei pro meu esposo, falei com ele, passa ali R$50, meu marido tá com problema de saúde, tá com alguma dificuldade para passar ali um emprego e tal. E eu consegui R$50. Saí da escola, saí do trabalho, vim andando pela rua e eu olhei de longe, tinha uma pessoa que eu pensei que fosse um morador de rua, né? Na minha frente, sei lá, uns 100, 200 metros. Eu não sou muito boa em distância, não. Bastava assim à minha frente, né? E eu fui andando devagar, porque eu fiquei com medo, né? Rio de Janeiro, né, gente? É complicado. E de longe a pessoa aparentava estar um pouco suja e tal, por isso que eu fiquei receosa. Ainda mais ali na região onde eu trabalho, tem muito viciado em crack e tal. Aliás, o Rio de Janeiro inteiro tá assim, né? Infelizmente. Só que andando um pouquinho mais à frente, eu vi que não era um homem, era um menino, um adolescente. E quando eu estava me aproximando dele, vinha uma senhora na direção contrária e ele parou essa senhora. E ele parou essa senhora e falou alguma coisa para ela, ela não deu bola, se veio em frente e ele me viu. Quando ele me viu, ele olhou para trás e ele me viu, ele perguntou: tia, a senhora poderia comprar uma caixa de bala para eu poder vender? E eu tinha acabado de pedir um dinheiro emprestado para não ficar sem nada, né? Para ter dinheiro para poder terminar o mês e tal. E no primeiro momento eu lembrei que eu tinha deixado meu cartão do banco em casa. E eu falei assim, mas eu não tenho como porque eu tô sem o cartão. Mas aquilo me doeu de uma forma, sabe? Que eu fiquei pensando assim, caramba. E o menino falou assim, tia, tudo bem. E saiu. Aquilo me incomodou e eu fui chamar ele de volta. Aí eu perguntei, você vai comprar em determinado lugar? Eu falei o nome da loja. Ele falou assim, aí ele falou, vou. E será que lá eles aceitam Pix? Aí eu lembrei do Pix, né? Ele aceita. Então vamos lá. Aí eu fui acompanhando aquele menino, que acho que tem 13 anos. Isso aí, acho que ele tem 13 anos. Tem 13 anos e tá no 6º ano. Fui conversando com ele, falei pra ele que estava atrasado e tal, na escola e tal. E a gente foi conversando ali. Quando a gente passou em frente a uma drogaria, ele falou assim, poxa tia, eu quero comprar essa bala para poder comprar um pacote de fralda pra minha irmã. A senhora não poderia comprar, não? Aí eu fui ver o preço da fralda, 20 e poucos reais, e eu só tinha 50. Eu falei, poxa, não tem como comprar fralda, a gente combinou que ia comprar bala. Aí, não, então tá bom, eu falei assim, eu compro a bala, você vende a bala e compra a fralda. E a gente assim seguiu a viagem. E chegamos na lojinha, tinha vários tipos de bala, né? E aí ele falou assim, não, eu poderia comprar aquela bala ali? Aquela bala ali que ele queria também, que estava custando 20 reais.
E falei assim, olha, não tenho como comprar nesse valor, porque eu só tenho esse dinheiro aqui. E aí eu consegui comprar uma caixinha de bala fechada, que não sei se a quantidade era 20 balas. 20! A quantidade era de 20 balas, né? 20 drops fechados, né? De balas. E aí ele poderia vender cada drops por R$1, R$1,50 e daria dinheiro para ele comprar fralda. Eu comprei a bala e dei para ele. E aí eu comprei aquela caixinha de bala, dei pra ele e ele agradeceu, ficou todo contente e tal. Na mesma hora eu liguei pro meu marido. Falei pra ele, vida, lembra aquela vez que a gente estava sem nada em casa e bateu uma pessoa no portão pedindo comida e a gente dividiu um pouquinho que a gente tinha? E aconteceu de novo. Eu peguei um dinheiro emprestado, consegui um dinheiro emprestado e encontrei na menininha que me pediu para eu comprar uma caixa de bala para ele. E eu não pude dizer não. O marido fez o silêncio e falou assim, é verdade. E aí aquele menino foi, depois eu não tive mais contato com ele. Então. E aí eu fico vendo essas coisas acontecerem na minha vida. E vou vendo Deus suprindo as minhas necessidades. Eu ainda tenho vivido dias muito difíceis por conta de uma série de coisas que estão acontecendo na minha família. Mas em tudo isso eu vejo Deus controlando a situação, não nos desamparando. Ele prometeu que ele não ia desamparar e ele é fiel. Ele não desampara. Ele é justo. Ele é bom. Deus não mente. A gente se atrapalha, mas Deus não mente. Não mente não. E, por um outro lado, esses dias aconteceu algo bastante curioso comigo. Bom, esse princípio, né, de as pessoas pedirem as coisas e a gente dar, nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. As pessoas pedem dinheiro e aí a gente fica naquela dúvida e tal. Então eu prefiro, quando a pessoa pede alguma coisa, eu prefiro comprar aquilo que a pessoa está tendo necessidade do que dar o dinheiro na mão em si. Até porque a gente acaba fazendo uma leitura da região ali onde a gente mora, né? E muitas coisas acontecem, muitas coisas ruins acontecem. Por outro lado, eu fiquei assim bastante pensativa com uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu recebi um Pix de R$100 na minha conta da Caixa Econômica. E eu achei aquilo bastante estranho, porque a pessoa mandou um Pix de R$100, depois mandou um Pix de 1 centavo e um recado, dizendo para mim que tinha mandado o Pix errado, que era um dízimo, que a pessoa ia mandar para a igreja, mas mandou errado, mandou para mim. Eu achei curioso, porque existiu o golpe do Pix, né? Mas aquela coisa ficou me incomodando. Aí eu entrei em contato com a Caixa Econômica e a pessoa falou que eu tinha como devolver o Pix. Se eu visse se realmente aquele Pix aparecia na minha conta, no extrato da conta, ele realmente estava na conta, então eu podia devolver. Mas o curioso disso tudo, o que me deixou com mais preocupação com relação a isso, é que o Pix, ele caiu exatamente na conta onde o e-mail, onde a chave, né, Pix é palavra com graça. E eu fiquei pensando assim, que a pessoa que mandou aquele Pix provavelmente é alguém que me segue, porque só tem o e-mail pela página. Então eu entrei em contato e eu quis devolver esse Pix, porque se fosse verdade ou fosse mentira, pelo menos eu não tinha dinheiro nenhum na conta poupança. E eu queria ter a minha mente tranquila com relação a isso.
Por que essas coisas são importantes de falar, pontuar? Eu fico pensando que eu poderia simplesmente fingir que eu não tinha visto aquela mensagem, de fato eu nem lembro. Se dá que foi feito no mesmo dia que eu devolvi. Mas são coisas que acontecem com a gente no dia a dia que todo mundo está sujeito a viver. A forma como a gente lida com isso é que é importante. Nos primeiros anos do meu casamento, eu poderia simplesmente ignorar aquela pessoa. Te pedir comida, já que eu também 20 anos depois, eu também poderia, quase 20 anos depois, eu também poderia ignorar aquela pessoa que bateu no portão. Poderia ter ignorado aquele menino da bala, podia ter feito um outro caminho, enfim. Isso eu vi como algo que era Deus direcionando para que eu lembrasse que Ele sempre supre as minhas necessidades. E essa questão do Pix, o que me chamou a atenção foi a questão do caráter. Como se aquilo ali fosse uma prova para mim, sabe? Provar a minha honestidade, a minha hombridade, o meu caráter. O dinheiro estava na minha conta, poderia ser meu. Mas eu sabia que Deus sabia que o dinheiro não era meu. E isso é o mais importante. Essas coisas acontecem para poder a gente se ver nesse grande espelho, da vida. Pra gente ver quem a gente de fato é. Quais serão as nossas atitudes diante desse tipo de situação? Na hora de dividir e na hora de devolver. Então, eu quero mais compartilhar essas experiências para que vocês pensem um pouco também. Quando a gente começa a ver o mundo dentro da pós-visão cristã, com os óculos da palavra de Deus, a gente começa a entender que a nossa vida não é mais nossa, que as nossas atitudes ou elas vão agradar a Deus, ou elas vão desagradar muito a Deus, ou elas vão entristecer muito a Deus, ou elas vão alegrar muito a Deus. Embora Deus não se surpreenda com nada que a gente faça, tanto pelo bem quanto pelo mal, o apóstolo Paulo nos dá um conselho. Na verdade, ele está falando para Timóteo, mas pode ser para a nossa vida também. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar a palavra da verdade bem é tanto para a vida do outro quanto para a nossa vida. Aliás, primeiramente para a nossa vida, depois para a vida do outro. Manejar bem a palavra da verdade passa pelo nosso testemunho como cristão. A forma como a gente lida com essas situações corriqueiras no nosso dia a dia. É isso, gente. Espero que essas pequenas experiências possam contribuir de alguma forma para o crescimento e para a vida de vocês. Tá bom? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Agora que você já ouviu a mensagem, curta, comente e compartilhe. Dessa forma, você ajuda no nosso crescimento e assim podemos alcançar muito mais pessoas. Obrigada!